Fogo purifica a mente. Por Luan Po Ben. Cuidar de um enfermo é como ouvir o Dhamma diretamente. Velhice é verdade, doença é verdade em todas as pessoas. Ninguém está acima desta verdade. Cuidar de um enfermo é ouvir o Dhamma. Quando somos crianças e adolescentes, é comum se deixar levar, se embriagar pela idade. Quando passa a embriaguez na idade, outras coisas vêm embriagar em seu lugar. Se deixa embriagar pela casa, pelos filhos, pela esposa, embriagar em ganhar e perder. A mente se envolve e permanece naquela embriaguez, não tem oportunidade de ouvir o Dhamma, ou não tem oportunidade de fazer contato com o Dhamma, não tem oportunidade de conhecer, ver o Dhamma por causa da embriaguez. Embriagado em ganhar e perder, embriagado nas convenções. Nesse mundo, caso a mente não tenha sati e panha suficientes, todas as coisas do mundo serão objetos de embriaguez. Caso possua sati e panha, todas as coisas no mundo são Dhamma. São Dhammas que removem os apegos, os vícios, fazem com que diminuam. A mente que tem sati, tem panha, tem Dhamma. É assim. Se a mente não tem sati, não tem panha, não tem Dhamma, as coisas do mundo se transformam em grilhões, amarras, e o mundo nos arrasta, nos carrega, nos puxa o dia inteiro, até começar a esquecer. Às vezes esquece do que é manhã, meio-dia, alguns esquecem até de comer. O Sasana do Buda ensina a ter sati, ter panha, ensina a mente a ter sati, ter panha. Para que a mente seja capaz de ter sati, ter panha, é necessário persistência, esforço, resiliência. É necessário investigar, pensar e refletir. Ter determinação, persistência, esforço, sati focada. Quando sati está focada, samadhi se manifesta naquela sati focada. A mente que tem sati focada nos objetos mentais, nas coisas do mundo, é capaz de ver com clareza aquele objeto mental. Os objetos mentais são as formas, os sons, os cheiros, sabores. Formas são apenas convenções, sons são apenas nomes. Cheiro e sabores nós chamamos pelo som que foi determinado pelas outras pessoas. Nosso eu não sabe o que ele mesmo é. Forma não sabe que ela é forma, som não sabe que ele é som. As formas surgem e desaparecem sem estarem cientes. Os sons surgem e desaparecem sem estarem cientes. Um cheiro surge, perfumado ou fedido. Aquele cheiro não está ciente. O cheiro desaparece e não está ciente. Sabor é a mesma coisa. Quer seja sabor doce, azedo, muito agradável, pouco agradável, aquele sabor não sabe de nada. Não sabe de nada e ainda muda, se desintegra, se transforma no elemento ar. Todas as formas do mundo, uma forma que não quebre, que não se arruine, não se desfaça, não existe. Formas no passado, formas no presente, formas no futuro. Todas as formas são anatta. Som é a mesma coisa. Quer saia da boca de uma pessoa ou de um animal, som nasce do contato, fricção da matéria. Aquele som nasce e assim que nasce irá cessar. Barulho do relógio, barulho de pavão ou o que quer que seja, corvo, um som que nasça e não cesse não existe. Que não se desfaça no ar, que não seja anatta, não existe. Cheiro é a mesma coisa, quer seja o cheiro de uma flor, aquele perfume vira fedor, mas o perfume e o fedor não desaparecem por intenção. Portanto, formas, sons, cheiros e sabores são coisas que surgem e desaparecem.
não são diferentes de uma miragem, não são diferentes de espuma d'água. Da mesma forma que são as miragens, que é a espuma d'água, são os objetos mentais. Entendam isso claramente através da dedicação e do esforço. Quando estiver claro, a forma que antes eram inimigas, o som que antes era inimigo, que antes perturbava a mente, formas, sons, cheiros, sabores, não irão mais perturbar a mente, pois não há o que perturbar. Não há nada nas formas que seja eu, o mesmo nos sons, cheiros, sabores e toques. É apenas algo que surge para desaparecer. Não nasce para ser inimigo de ninguém. Só a mente é que é inimiga. É só na mente que está cheio de inimigos. Toma o que quer que surja como inimigo de si. Por que a mente é sua própria inimiga? Porque não possui Dhamma. Se a mente não possui Dhamma, as quilesas entram e tomam posse. Erradicam tudo. Erradicam qualquer Dhamma que haja ali até não sobrar nada. O mundo inteiro se transforma em quilesas, se transforma em inimigos, pois a mente tornou-se inimiga. Tudo o que surge, surge para desaparecer, para se desfazer. As impurezas pegam aquilo que surge para desaparecer e usam para construir. É como se usassem aquilo como combustível para o fogo que já está queimando, para que aumente ainda mais, vire um incêndio. Por isso, Sati, Samadhi, Panya são muito necessários para evitar que as coisas que existem no mundo se tornem inimigos para a mente. Quando a mente for Sila, for Samadhi, for Panya, a mente será Dhamma. E então, o que nesse mundo será capaz de ser inimigo? Se a mente não tem Sati, não tem Samadhi, não tem Panya, Sila não se completa e a própria mente se torna um inimigo. Tudo no exterior se torna inimigo. Se falar em termos de embriaguez, se embriaga com tudo. Tem filhos e se embriaga nos filhos. Se embriaga nos sons, nos cheiros, nas emoções. Olhar a mente, contemplar a mente, quebrar a mente é necessário para todos. Um ouvires, quando funde ouro puro, 99 ou 100%, tem que usar calor para fundir o ouro, derretê-lo. Tanto as barras pequenas e grandes, todas as barras de ouro derretem e viram ouro líquido. Quando estão bem derretidas, as impurezas daquele ouro se desprendem do elemento ouro. Quando as impurezas se desprendem do elemento ouro, a natureza do elemento ouro volta a ser ouro 100%. Se ele quiser que as impurezas daquele ouro desapareçam, ou se quiser que aquele ouro seja puro 100%, mas tiver receio pelas barras de ouro, não as destrói, não as martela, não as derrete, o ouro não é capaz de tornar-se puro 100% natural. Com a nossa mente e as quilesas é a mesma coisa. É como se fossem as impurezas que estão misturadas no ouro puro. Não é possível distingui-los, não é possível separar. É necessário usar calor e tem que ser calor suficiente. Persistência é uma ferramenta para queimar a mente. Por que disse que persistência queima a mente? Não deveria queimar só as quilesas? Resiliência é uma ferramenta para queimar a mente. É como forjar ouro. Não é possível derreter somente as impurezas e não derreter o ouro. Onde quer que a mente esteja, ali é o alvo. Onde quer que a mente esteja, de que forma for, muito brilhante ou pouco brilhante, maculada ou pura, não importa. Aquele é o nosso alvo. É como um monte de ouro, e usamos Sati e Panya para derreter aquele ouro. Não precisa ter receio. Como ouvires, ele não tem medo que o ouro se danifique. O sábio que queira forjar sua mente para que volte a ser de natureza pura, não pode fraquejar, não pode ter receio pela mente.
tem que ter resolução em destruir, martelar, em fazer o que for necessário para fazer que essa mente se desintegre, se destrua, pois as quilesas estão bem aqui. As quilesas estão bem aqui, e nós vamos ter receio pela casa delas? Se tiver receio pela casa das quilesas, receio pela fortaleza das quilesas, elas então ficam ainda mais fortes. Não vamos ter oportunidade de destruí-las, porque temos receio por si mesmos. Receamos a si, tomamos a si como eu, tomamos o corpo como eu, tomamos a mente como eu, receamos. O corpo é a mesma coisa. Corte fora, destrua, faça de tudo para que esse corpo se dissolva em elemento ar. Elemento terra é elemento ar, pois ele também irá se desintegrar e se transformará em elemento ar. A mente é a mesma coisa. O ensinamento do Buda não ensina fora de forma, sensações, formações mentais, consciência. Não está fora de forma, som, cheiros, sabores, corpo e mente. Quer seja quando ensinou os 5 ascetas, quer seja quando ensinou os 5 primeiros discípulos, o que se chama o começo da época do Buda, ou no final da época do Buda, onde quer que fosse, ele tomava esse corpo e mente para ensinar. Aqui é o alvo a ser destruído até que se dissolva em elemento ar, se desprenda da mente. Essas coisas não sabem se desprender. Terra, água, ar e fogo não sabem se desprender. Passado e futuro, nascer e morrer não sabem se desprender. Mas quando eu digo desprender, é a mente que se desprende de tudo isso. A mente se desprende do que existe no mundo. É o que se chama mente livre. Forma, som, cheiro, sabor não sabem se desprender. Os 4 elementos não sabem se desprender. Coisas que nascem e morrem não sabem se desprender. Mas se essas coisas não existirem na mente, chama-se mente livre. Quando a mente é livre, ela brilha. Mas não importa de forma que ela brilhe, não se satisfaça com esse brilho da mente. Onde quer que haja brilho, destrua bem ali. Onde houver brilho é onde devemos destruir. Isso é um aspecto da prática. Faça ao nível mais elevado. Não é preciso desejar. Quando houver calor suficiente, quilesas vão ser quilesas, mente vai ser mente. O que é o calor? O calor é sati, o calor é samadhi, panha. As impurezas no ouro, quando ele é derretido até virar líquido, quando as barras de ferro se derretem, ouro vira ouro, impureza vira impureza, sujeira vira sujeira, eles se separam. Vira ouro puro, vira mente pura porque o calor queimou, porque o calor destruiu. Persistência queima as quilesas, resiliência queima as quilesas. Quando nossa mente tem persistência, quando nossa mente tem resiliência, nossa mente tem Dhamma. Quando a mente é Dhamma, o Dhamma queima a mente por natureza. Queima a mente, mas as quilesas é que quebram. Elas quebram e enfraquecem sob o poder do Dhamma. Isto é, Sati e Panha, Samadhi e Panha. Não é necessário buscar essas coisas em outro lugar. Não vem de outro lugar. Vem de esforço e determinação. E essas coisas se fortificam na mente daquele que cria as condições, esforço e determinação suficientes. O Buda alcançou o Dhamma. O Buda viu sua própria mente. A mente que o Buda viu e através da qual ele tornou-se o Buda não veio flutuando de lugar algum. É a mesma mente com a qual ele conviveu por tempos imemoriáveis. Nossa mente é a mesma coisa. Não importa o quão escura e obtusa seja, o quão afundada na lama esteja, nos esforçamos, empenhamos para sairmos da lama através do empenho, através do esforço e persistência, abrindo caminho,
Procure abrir caminho para escapar daquela lama, para que ela saia da mente. Quando há o esforço em sair da lama, é natural que se consiga sair da lama. Viryena dukkha machanti. Aquele que tem determinação escapa da lama de verdade. O que é a lama? Os objetos mentais são a lama. O que é a lama? São as quilesas que estão enterradas no fundo da mente. São lama, sujeira. Se esforce, não deixe o tempo passar por negligência. O tempo passa. Tome esse passar do tempo como aspecto da prática para forjar nossa mente, para que ela se livre daquilo que a permeia há tempos imemoriáveis. Que isso se encerre, tenha isso como objetivo. O Buda declarava as 4 nobres verdades. Aqueles que ouviam alcançavam a iluminação. Onde quer que ele as declarasse, as pessoas que ouviam alcançavam a iluminação. Hoje em dia é a mesma coisa. Aquele que ouvir as 4 nobres verdades e compreender claramente essas verdades, aquela pessoa irá alcançar a iluminação. Se ela compreender claramente as 4 nobres verdades, irá largar daquilo que envelhece, adoece e morre. Irá largar dos desejos sensuais, desejo por existência, desejo por inexistência, pois são um fogo, não são nossos. Quem ouvir e compreender em sua mente, a mente de quem fizer contato, aquela mente irá se remover de uma vez só. Se for para aquelas coisas se removerem, elas não o fazem. A mente se remove, pois aquela mente é que se apega. Não são aquelas coisas que se apegam. Essas coisas existem. Usamos nossa mente para investigar. Se esforce para ver até conseguir. O que o Buda disse que é sofrimento causado por essas coisas? Ao nascimento, velhice e morte. Há aquilo que nasce. Há eu. Não importa a que nos apeguemos. As coisas desse mundo são coisas que nascem e desaparecem. São sofrimento. Quando se apega a isso. Mesmo que não tenha nada no bolso, o mundo ainda está cheio, ainda há apego na mente. Se ainda há deleite e aversão, ainda há apego na mente. Se ainda há querer e não querer, ainda há apego na mente. Sofre. O que é sofrimento causado por essas coisas? Quilesas, desejos, isso é sofrimento. Gosta disso, não gosta daquilo. Gosta dessa pessoa, não gosta daquela. Transformamos todos que vemos em pessoas, transformamos tudo em convenções mundanas. Não olhamos a verdade, não vemos a verdade. As coisas que são desejáveis, o que é desejável? Não há nada que seja desejável. Estude aquilo que deseja e no final vai ver que aquilo que desejamos não tem substância. Quando ver que não tem substância, o desejo cessa imediatamente. É necessário despertar a si mesmo, estudar e aprender. O mundo material inteiro é Dhamma, é estudar o Dhamma. Anicca, Dukkha, Anatta são o mundo. Nascimento, velhice e morte são o Dhamma que o Buda viu claramente. As quilesas cessaram e ele tornou-se o Buda. É esse mesmo mundo. Estudem o mundo claramente. Estudem as coisas do mundo que fazem contato com a mente. Aquelas coisas fazem contato com a mente, mas elas não sabem que estão fazendo contato. Mas nossa mente, sob o poder das quilesas, pega tudo o que vê. Até mesmo pega aquilo que não gosta. Pega aquilo que não gosta para queimar a si mesma. O que quer que seja que queime a mente, pega. Aquilo que gosta, pega para queimar. Aquilo que não gosta, pega para queimar a si mesma. Há pessoas que odiamos a ponto de não poder ver a cara dela. Ainda pegamos para queimar a si. Ainda guardamos na mente para queimar a si. Por isso essas quilesas são muito perigosas.
E essas coisas são perigosas onde quer que estejamos, e não diferencia a época, não diferencia estar no monastério ou em casa, cabeça raspada ou cabelo comprido. É algo sobre o qual deveríamos refletir muito. Se não refletirmos sobre esse assunto, vamos ser punidos pelo Dhamma. O inimigo é aquilo que gostamos. Aquilo que gostamos é um inimigo. Aquilo que não gostamos é um inimigo. O mundo inteiro é um inimigo, pois nesse mundo há o que gostamos e o que não gostamos. No mundo só há inimigos. Por que no mundo só há inimigos? Porque o inimigo está dentro da mente. Se a mente não for inimiga para si, não há ninguém nesse mundo inteiro que seja inimigo. Não há inimigo de nenhuma forma, pois aquela mente não é inimiga de si mesma. Anicca, Dukkha, Anatta são essas coisas que nascem e morrem. Anicca, Dukkha, Anatta não é a palavra Anicca, não são as palavras Dukkha, Anatta. O Buda conheceu as nobres verdades, mas não dizia, conheço as nobres verdades. Isso não veio de falar com alguém. O Buda conheceu a causa do sofrimento, mas ele não disse causa do sofrimento. Portanto, sofrimento ou causa do sofrimento não são palavras, mas são coisas verdadeiras que de fato existem. Hoje em dia estudam as nobres verdades, estudam nos livros. As quilesas ensinam desse jeito, elas ensinam a aprender dessa forma, elas ensinam a transmitir dessa forma. Estudam e dizem, já sei. A presunção aumenta ainda mais, pois pensa, eu sei. A paz que se chama samatha, samatha significa paz. Por que não aparece? Não consegue alcançar vipassana. Não consegue alcançar nem vipassana. Pensa e ganha um diploma. Fica satisfeito, ganhei um diploma. Mas Kilesa Tanha não vai embora. A coisa verdadeira existe. Não é necessário dar tanta importância às palavras. Comer, não precisa se preocupar com a palavra comer. Uma árvore, onde quer que se plante, ainda consegue se alimentar. Ela cresce saudável caso tenha comida suficiente. Nossa mente é a mesma coisa. Se fizer contato, se envolver com o Dhamma, conhecer, ver o Dhamma, o sabor do Dhamma, experimentar o sabor do Dhamma, não precisa explicar o que é aquele Dhamma, não precisa se preocupar. Faz com que nossa mente se remova daquele ponto onde a mente se apegava. A que a mente se apegava? Àquilo que nasce e morre. Todos os 5 khandhas são coisas que nascem e morrem. Vai se apegar exatamente àquilo que nasce e morre. Se remove, mas formas, sensações, percepção, formações mentais, consciência ainda permeiam o mundo. Como é possível se remover? Tendo visto claramente, de acordo com a verdade, ninguém mais é capaz de prendê-la. Não conseguem prender com nada. Como arrumar o que prender a mente se a mente não prende a si mesma? Se a mente não se prender, não vai mais haver com o que se prender. Portanto, despertem a si mesmos. Como dizem, devagar, quase parando. De manhã sai em Pindapata, e então fica do mesmo jeito de sempre. À tarde continua do mesmo jeito de sempre. À noite continua do mesmo jeito de sempre. Até se acostumar. Fica apenas esperando o amanhecer para ir em Pindapata. Fica apenas esperando as pessoas oferecerem coisas a Sangha. Eu já disse várias vezes, não é graças à fartura material que o sasana prospera. Não prospera porque muitas pessoas vão aos templos. O sasana progride quando a mente progride. O sasana se degenera quando a mente se degenera. A mente se degenerar significa achar satisfação nos ganhos materiais, em fama, em reputação. A mente que progride se posta sempre acima dos ganhos materiais, fama e reputação, para que essas coisas não sejam capazes de esmagá-la.
Em vários lugares ouço dizerem: o monastério está prosperando. Esse tipo de prosperidade só traz mais edificações, mais pessoas vindo ao monastério. Só tem gente endinheirada. Se a mente ainda está apegada aos bens materiais e à reputação, essas coisas só trazem perigo. Às vezes vem aquilo que é um perigo para o sasana, vem aquilo que é um perigo como se fosse um bem para o sasana. As quilesas distorcem, vem tudo errado. O Buda não via dessa forma. Há sofrimento por causa das coisas que possuímos. Havia o venerável Ratapala. Ele foi pedir para o pai e a mãe permissão para se ordenar, mas não importa quanto pedisse, eles não davam. No final ele não reclamou, apenas não via mais razão para continuar vivendo. É melhor morrer. Ele havia ouvido o sermão do Buda, decidiu não comer até morrer. Se não se ordenasse, não mais comeria. No final, o pai e a mãe deram permissão para que ele se ordenasse. Após se ordenar, dedicou-se plenamente à prática, à reclusão, e no final tornou-se um arahant. Foi visitar a família por compaixão ao pai e à mãe. Saiu em Pindapata, no vilarejo, e ninguém o reconheceu. Quando o reconheceram, no dia seguinte, quando ficou sabendo, o pai foi convidá-lo para comer em casa. O pai queria oferecer comida no dia seguinte. Tanto o pai, a mãe e os parentes que estavam na casa trouxeram toda a prata e ouro que havia, todo o tesouro que havia. Trouxeram e empilharam. Queriam que o filho soubesse que eles possuíam grande riqueza para usar à vontade. E prepararam um assento onde ele ia almoçar naquele lugar. Queriam que o filho soubesse. Para que virar monge? Onde mora não há conforto, tem que pedir comida para os outros. Se vier morar aqui, não precisa fazer nada. Pode comer à vontade, dormir à vontade, tudo confortável, pois não falta dinheiro. Quando o filho que havia se ordenado e se tornado um arahant chegou em casa, eles o convidaram a sentar-se num local preparado perto da pilha de ouro. Mas o monge não aceitou. Mandou recolher o ouro e jogar no mar. Seres no mundo sofrem por causa dessas coisas. É muita verdade. Essa é a fala de um arahant. É a fala de uma mente que não tem quilesas. Já a mente que está cheia de quilesas, vou guardar. Senti prazer em guardar. Não dá para não sentir pesar. Não pensam na morte. Não pensam na deteriorização e decomposição que ocorre todo dia. Pensam apenas em buscar, em ir buscar, em acumular. Quilesas têm força a esse ponto, por isso se embriagam. A verdade fica completamente fechada. Não conseguem ver. Mostram somente o que é mentira e tapiação e ainda dizem, isso é a verdade. Um cego, o que disserem ele acredita. Mintam de que forma e ele acredita. A pessoa que não tem sati, panha, não tem dhamma, é como um cego. Por que as pessoas não têm sati, panha, não têm dhamma? Porque não se esforçam, não têm resiliência. Não constroem as condições que o Buda ensinou a construir. Ensinam a praticar e eles não se interessam. Viram pessoas cegas. Nós aqui somos cegos ou nossa visão já é clara? Às vezes é cego, mas vangloria-se como eu tenho visão clara. Esse, além de cego, é louco. Sentem-se e olhem seus olhos. Sentem-se e olhem seus olhos. Olhem suas mentes. Ela já enxerga a verdade? Ela já sabe a verdade? Se não sabe a verdade, não vê a verdade, é cega. Sentem-se em posição de meditação. A verdade aqui. Sentado dessa forma, o Buda viu que nascimento, velhice e morte são sofrimento. O Buda viu dessa forma, pois isso é verdade. Nós vemos claramente a mesma coisa que o Buda viu ou ainda não? Se ainda não vê, é cego. Mente, corpo, mente. Corpo existe, nós o vemos. O Buda disse que o corpo é apenas corpo, não é um ser, uma pessoa, eu, ele. Nós vemos o corpo,
mas vemos que não é eu ou ele, tal qual o Buda via? Nós vemos como o Buda ou ainda não? Se não vê ou não vê dessa forma como o Buda via, é cego, cego e louco. Mente, mente. Já vemos a mente ou ainda não? Se não vê, é cego. Doenças que causam cegueira são muitas. Doenças que causam cegueira vêm de onde? Vêm daquilo que nasce e morre. Para tratar a doença, tem que tratar a causa da doença. Aquilo que faz com que nossos olhos fiquem cegos vem das coisas que nascem e morrem. Peguem as coisas que nascem e morrem, que existem em si mesmos e olhem, observem, investiguem para que a mente saiba e veja. Existindo a verdade, se fizermos esforço para ver, vamos conseguir, pois é algo que de fato existe.